Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco, um programa que fala de negócio, empreendedorismo e do mundo do franchise. Hoje nós temos dois convidados super especiais no nosso programa. A gente vai estar falando de franquia no segmento odontológico e também vamos estar falando franquia no segmento de consultoria aí na área de redução de custos. Manda sua pergunta ao vivo aqui no nosso site www.clicktv.com.br ou você pode acessar o site do nosso programa www.franquiasemfoco.com.br. Lembrando que esse programa tem o objetivo de levar para você informações do dia a dia dos franqueados, para você ver se se identifica com a atividade ou não. Faça perguntas ao vivo, como eu disse, e mande sugestões de pauta para próximos programas. Eu quero agradecer uma porção de gente que tem nos assistido e elogiado o programa. O Henrique Oliveira, de João Pessoa, o Edgar Alves, da Bahia, Eliana Santos, do Paraná, Matheus Ribeiro, do Canadá, Olivia Penteado, ela fala da Itália, quer dizer, muita gente fora do Brasil que quer empreender aqui no Brasil, está mandando e-mail para nós, pessoas de outros estados. É isso aí. Lembrando que o nosso programa, no término, sobe para o acervo e você pode, no acervo, ver o nome do convidado, os contatos, para estar falando aí depois do programa. Legal? Bom, e para falar sobre o segmento de odontologia, agora no primeiro bloco, eu vou estar falando com o Fernando Massi, da Orthodontic Center. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, você? Tudo bem. Para você conhecer um pouquinho mais o Fernando, ele é formado em odontologia pela UEL, com especialização em radiologia pela Uningá. Ele começou aí a sua especialização, a sua vida profissional, com 3 colegas em consultórios de outros dentistas. Em 2000, o Fernando decidiu abrir o seu próprio consultório com a sua esposa, Ana Lúcia. Então, muito interessante a ideia de empreendedorismo do Fernando. E eu queria começar perguntando para o Fernando como é que foi a trajetória profissional dele. Quer dizer, se formou, abriu o consultório com a esposa e hoje está lá a história da Orthodontic Center. Bom, Zé Paulo, nós trabalhamos dos dois lados. Nós somos dentistas, tocamos o nosso próprio negócio e agora hoje nós somos franqueadores. A gente vende um know-how de franquias odontológicas aí para o Brasil inteiro. E o que aconteceu no começo? Nós como dentistas ali, sem suporte nenhum, era secretária, um organograma super simples, secretária auxiliar e a gente como dentista, aquele era o nosso mundinho. E em qualquer setor, seja de odontologia ou de venda de sanduíches, tem um modelo certo para se ganhar dinheiro. Muita gente vai ganhar dinheiro e muita gente vai ganhar pouco dinheiro e pouca gente vai ganhar muito dinheiro. E nós fizemos isso na odontologia. Nós sentimos a necessidade de uma série de assessorias, então assessoria de relacionamento, assessoria financeira, uma série de coisas, publicidade, marketing, assessoria de imprensa, e um dentista isolado ele não consegue ter isso, né? O modelo financeiro dele não possibilita. O que a gente fez? Juntamos consultórios odontológicos e compartilhamos todo esse suporte. Então hoje são mais de 300 pessoas que dão suporte para esses consultórios dentro da nossa rede. Com certeza joga a gente num patamar bem acima no mercado odontológico aí. E a gente falando assim para quem quer investir em franquias, hoje existem as franquias de serviço e as franquias de produtos, né? Franquias de produtos que vão dar um retorno sobre faturamento bruto ali de 4 a 12%. E de serviços, no nosso setor, nós temos um retorno de 25% a 35% de retorno líquido sobre o faturamento bruto. Isso é um negócio, assim, para quem trabalha com investimento no setor financeiro, uma coisa muito interessante, né? Nós temos franqueados hoje que ganham líquido mais de 100 mil reais por mês. Então, isso são números aí dentro do nosso setor odontológico que fogem um pouco da linha média aí de faturamento, né? E a gente fala assim, todo mundo, só dentista pode ter uma clínica odontológica para ganhar dinheiro com isso? Não. Nós temos hoje metade dos nossos franqueados que não são dentistas. Que interessante, não são dentistas? Não são. E esses que não são dentistas têm um faturamento líquido praticamente 25% a mais de quem é dentista. Claro, porque são empresários. Isso, e não relutam em ficar atendendo o paciente. Entendi. Então, na verdade, ele vai ter que sair um pouco do atendimento e cuidar da gestão do consultório dele. Como que a gente tem que analisar a compra ou não de uma franquia? A gente tem que ver, acredito que o faturamento, o que você vai ganhar no fim do mês. Porque se você compra uma franquia de alimentação, você não vai lá cozinhar.
Se você compra uma de venda de sapato, você não vai lá calçar o sapato. E a de odontologia é a mesma coisa, você não vai lá atender, você vai gerir. Todos os negócios que você compra, você vai ter que gerir. Seja ele uma venda de sanduíche ou seja ele uma clínica odontológica. Entendi. Fernando, para a gente entender um pouquinho mais, você colocou um negócio interessante, quer dizer, que uma parte dos franqueados, eles não são dentistas, né? E eu imagino que, como que eles escolheram esse tipo de franquia? Baseado no retorno de investimento, na familiarização com o segmento? Quer dizer, como é que foi? Porque quem não entende, não é especialista, que é uma área tão técnica, como é que cai tendo um negócio desse daí? Bom, apareceram várias pessoas pelos resultados das unidades que os dentistas tinham. Então muita gente que não era dentista viram os resultados muito bons, falaram, olha, será que eu não sou dentista, dá para eu fazer uma franquia dessa e ter um resultado tão bom quanto a de um dentista? A gente falou, olha, dá para fazer sim, entra dentro da rede, vamos começar a operação do negócio aí e você vai ver que o teu resultado vai ser um pouco acima até de quem é dentista ali, justamente por causa da gestão do negócio. E essas pessoas foram aparecendo, são engenheiros que estão dentro da nossa rede, super familiarizados com números, por exemplo, ex-executivos que trabalhavam em grandes grupos, que hoje vêm para trabalhar dentro, cansou daquela pressão de ser executivo e vem trabalhar num negócio próprio, e a franquia é uma boa solução para isso. Entendi. Agora, eu fico imaginando aqui, eu, por exemplo, entendo muito pouco dessa área, né? Tenho até dúvida quantos dentes a gente tem na boca, é 36 ou não? Depende, a maioria tem bem menos do que 32. Então, por exemplo, a pessoa tem um treinamento básico para entender a estrutura, quer dizer, eu imagino tendo um negócio como esse, ok, é um grande empresário, é um gestor, como é que é a capacitação básica para esses que não são especialistas na área? Bom, nessa falta de mão de obra que a gente tem hoje, nós fizemos a Universidade Corporativa Ortodontic Center, que é para criar o trabalhador dentro da nossa própria rede. Hoje a gente vê que as MBAs ou as pós-graduações trazem conhecimentos muito genéricos e isso não funciona dentro do nosso negócio. Então a gente já imerge essas pessoas, os colaboradores ou os franqueados, num treinamento intensivo. No começo, quando a pessoa entra, são 15 dias de treinamento intensivo lá dentro da unidade escola, aqui em Londrina, e depois nós temos todos os módulos de TAD, de treinamento à distância. Entendi. Então fica muito fácil do franqueado, seja ele dentista ou não, lá dentro da unidade dele, mostrar o dia a dia de uma clínica para o colaborador. Então vai criar uma imagem na cabeça do colaborador dele, de como funciona uma unidade de verdade, não só com manuais, que não cria essa imagem visual dentro da cabeça do colaborador. Entendi. Você comentou um aspecto que eu achei muito interessante, falando sobre os números. A lucratividade dessa franquia em relação a outras franquias de alimentação e serviço, como é que você pontua os números dessa franquia em relação às demais? Olha, a venda de serviço sempre vai ser mais lucrativa, né? Isso é fato, né? Então, dá para agregar bastante valor na venda de serviço. E hoje nós temos um número super importante na odontologia, 100% da população são o nosso público-alvo, né? Então, se passar 10 pessoas aqui embaixo, as 10 pessoas vão precisar pelo menos de uma limpeza, né? E a maioria precisa de muito mais tratamentos odontológicos. Então, o ticket médio do nosso negócio, de quem consome odontologia, vai lá em cima. E um outro número importante é que 5% dessa população nacional procura odontologia espontaneamente. Isso quer dizer, nós temos 95% de mercado de reserva. E esses 5%, os 235 mil dentistas do Brasil, brigam por 5% da população. Nós, com o nosso modelo de negócio, nós vamos em cima dos 95%. Então nós temos campanhas muito bem focadas e definidas, que trazem, nós impactamos essa população, mostramos a necessidade da odontologia e trazemos eles para dentro das nossas clínicas. Então, um gestor de uma unidade, ele vai treinar dentro de um organograma um setor de vendas, um setor financeiro, um setor de atendimentos, e nós vamos ficar com o setor técnico. Ele vai ter auxílio da franqueadora para que auxilie ele na qualidade técnica do serviço odontológico através de amostragens de tratamentos. Legal, isso é uma pergunta que eu ia te fazer também. Eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia do franqueado de sucesso. Como é que é o dia a dia dele? Ele tem que abrir o consultório, ele tem que fechar? Como é que é o dia a dia dele ponto a ponto? Não há necessidade dele abrir ou fechar, né? Ele vai ter que trabalhar, não existe milagre, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ah, não, vou passar lá uma vez por dia, põe o gerente e vai bem. Quem souber de uma franquia dessa, me avisa que eu também quero uma unidade, né? Na verdade, não tem milagre, ele vai ter que trabalhar. Seja as 8 horas por dia ali, ou um pouquinho menos, ou tem dia que ele vai trabalhar um pouquinho mais, mas ele pode delegar a abertura e fechamento da unidade para um gerente,
mas ele vai ter que pôr a mão na massa. Quem compra uma franquia esperando, agora eu vou comprar uma franquia e vou diminuir a minha carga de trabalho. Não. No nosso modelo de negócio, ele vai comprar uma franquia e vai ter uma série de atribuições diárias, onde ele vai ter que pôr a mão na massa, vai ter que comandar essas pessoas, vai ter que ir a campo, muitas vezes, conhecer empresários, conhecer outras pessoas influentes no território onde ele monte, para que ele possa fazer parcerias, aplicar essas campanhas que a gente mostra e fala para você dentro de empresas, dentro da casa das pessoas, corpo a corpo na rua, enfim, ele vai vender odontologia ou vai treinar pessoas que vão vender essa odontologia para ele trazer os pacientes para dentro da unidade. Quer dizer, então você tinha falado até um pouquinho antes, que eu achei interessante, ele treina uma equipe comercial, uma equipe financeira, então ele basicamente é um líder que capacita as pessoas e, por exemplo, esse pessoal aí da área de vendas para prospectar clientes. Quer dizer, vai no campo fazer relacionamentos, ele trabalha com marketing de guerrilha, quer dizer, ele coordena esse tipo de ação? Sim, ele vai coordenar tudo. Em algumas ações pode ser até ele para fazer, principalmente com pessoas influentes, contato com pessoas influentes da cidade, ele que vai fazer. Agora, no dia a dia, a campo, ele vai treinar outras pessoas que vão buscar. É aquela história. Se eu perguntar para você, você sabe que você precisa ir no dentista a cada 6 meses? Eu vou falar, sei, né? Mas a maioria sabe disso, mas não vai. Aí fala, eu tô sabia, mas... Faz quanto tempo que você não vai? É verdade. Há 3 anos, tá? Beleza. Então, na verdade, você tem que vir. Então a gente mostra essa necessidade e já agenda o... E o meu dentista não me liga. Olha aí que coisa interessante. Podia ligar, senhora, dá um pulo aqui, estamos com um tratamento novo, ou me oferecer um clareamento gratuito, ou sei lá o que, para aumentar o relacionamento, né? Bom, que seu dentista não tem um projeto de CRM bem implantado. Legal, muito interessante. Quer dizer, então eu entendi bem como funciona isso. Agora, tá lá o franqueado trabalhando, tem lá o seu dentista. Quem que avalia a qualidade técnica dos serviços prestados? Na unidade trabalham muitos dentistas, né? No começo vão trabalhar com poucos dentistas. Quando houver uma dúvida, nós temos um suporte técnico, um fórum científico onde a rede pega todas as dúvidas de planos de tratamento, discute esses planos entre os dentistas da rede e retorna esse plano de tratamento para o franqueado, seja ele um dentista ou um não dentista. Então hoje na nossa rede nós eliminamos em 100% erros em planos de tratamento, que é possível dentro de um consultório odontológico, seja um professor com mestrado, doutorado, enfim, ele corre o risco sozinho de errar no planejamento. Com esse fórum científico e essa gama de dentistas analisando os casos mais duvidosos, obviamente a gente consegue diminuir esse nível para praticamente zero. Muito bom. Vamos falar do perfil do franqueado. Ele tem que ser uma pessoa mais voltada para a área de vendas, um administrador, quer dizer, qual é o perfil que dá mais certo nesse tipo de negócio? Nós temos que ter 2 pessoas que gerenciam bem esse negócio. Então, um dos 2 perfis vai ter que ser complementado pelo outro. Um perfil mais comercial, onde essa pessoa vai cuidar dessa equipe de vendas, e um perfil mais administrativo que vai cuidar da parte da administração pura ali dentro, de RH, de finanças e assim por diante. Então dividimos em 2 partes, um de vendas e esse mais administrativo ali. E uma pessoa ativa, né? Ativa e organizada. Legal, muito legal. Bom, agora fala um pouquinho sobre o projeto de vocês de expansão. Como é que está hoje a quantidade de unidades e qual é o projeto que vocês têm de expansão? Nós temos um projeto novo, é o Projeto Presense. Antes nós vendíamos franquias só para cidades acima de 250 mil habitantes, mas a procura para cidades menores era muito grande. Nós recebemos em torno de 300 acessos por mês de pessoas interessadas em entrar na nossa rede. O nosso filtro é um filtro bem forte, nós vamos deixar entrar pessoas só que têm os mesmos objetivos que a gente ali. E com esse projeto Presense nós fizemos vários modelos de negócio para cidades a partir de 3 mil habitantes. Então 3 mil a 15 mil, 15 mil a 30 mil habitantes, 30 mil a 50 mil, 50 a 70, 70 a 90 e acima de 90 mil então, habitantes. Abrange quase todo o território nacional, né? Todos. Hoje nós já estamos posicionados em todas as regiões do Brasil. Nosso know-how já foi testado em várias regiões, claro que com pequenas diferenças, onde uma campanha funciona melhor do que a outra, mas o modelo está bem formatado. Esse plano de negócio para cada unidade, para cada tamanho de unidade, dá uma segurança muito grande para o investidor ou para o dentista que converte um consultório para a bandeira Orthodontic Center. Né?
muito bom você falar da conversão também. E eu, aproveitando que você está falando da conversão, eu queria que você falasse do pessoal que é candidato a ter a franquia Orthodontic, né? Quer dizer, são executivos, empresários, é o jovem que acabou de se formar, pode ser o dentista que está tendo dificuldade e ele quer realmente ter um modelo que funciona. Como é que seria as pessoas que vêm para a franquia? Que atividade normalmente elas exerciam antes? Olha, hoje, nas de conversão, todos são dentistas, porque é onde a gente visita os consultórios, mostra as vantagens e eles aderem à nossa rede. Agora, nas unidades novas, tem muitos investidores, ex-executivos, trabalhavam à frente de outras empresas e não queriam mais ser empregados e vêm para dentro da nossa rede ali. E essas pessoas, obviamente, vão receber primeiro uma pré-qualificação, né? Então, qual o perfil da pessoa? Bom, pode ser um perfil tranquilo, pode ser um perfil mais agitado, pode ser um perfil mais comercial, mas nós vamos sentar com essa pessoa, fazer uma pré-qualificação para que ele não compre um negócio onde ele não se adapte futuramente, né? E nós não vamos, seria uma responsabilidade muito grande brincar com o dinheiro de alguns investidores ou de uma pessoa que juntou isso a vida inteira e perder esse dinheiro numa franquia onde ele não vai se adaptar futuramente. Muito bom. Fernando, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos investimentos, quer dizer, desde essa unidade pequena até 3.000 habitantes, até unidades maiores. Fala um pouquinho como é que está o investimento inicial, o que é gasto nesse investimento inicial, um pouquinho de taxa de franquia, royalties, e crescendo aí um pouquinho mais as unidades, né? Como é que se é o investimento nesse tipo de segmento na franquia ortodôntica? Nessas franquias maiores, onde normalmente esses investidores entram, a taxa de franquia é 45 mil, é o único dinheiro que vem para a franqueadora, o resto do dinheiro é para a montagem de uma clínica odontológica, né? Então hoje está se gastando em torno de 250 mil a 500 mil reais para montar uma unidade, depende do tamanho dessa unidade inicial e do território onde ela vai ser implantada. Então em torno de 250 a 500 mil. Numa conversão, o dentista já tem um consultório. Então esse investimento da unidade dele, ele não vai ter que gastar, então com certeza ele vai gastar menos do que 50 mil reais. Então essa é a grande diferença de uma conversão, onde se gasta até 50 mil reais, e de uma unidade nova que se gasta até 500 mil reais para iniciar. Muito didático. E essa que gasta até 500 mil reais, para esclarecer para quem está nos assistindo, não é que tem que colocar 500 mil na hora, acho que existe facilita aí, não é? E ele pode ir trabalhando e pagando uma parte disso? Como funciona? Claro, na verdade, ele vai negociar com os fornecedores, ele vai comprar uma cadeira odontológica, ele pode comprar até em 24 vezes, Entendi. Ele vai comprar outros equipamentos que ele necessite, ar-condicionado, reforma, isso ele vai pagar para os fornecedores. Com o próprio trabalho é possível, depois de algum tempo, ele pagar tudo isso? Sim, obviamente nós não vamos garantir para ele que o trabalho vai pagar isso. Mas, se ele trabalhar corretamente, implantar todas as campanhas e tudo que a gente preconiza, com certeza, próximo a um ano, ele começa a ter o retorno, já ter lucratividade no negócio. O payback, numa unidade dessas maiores, vai gerar em torno de 24 a 30 meses. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, aquele franqueado campeão, aquele que vende muito, aquela pessoa que sempre tem resultados bons. O que característica você nota naqueles franqueados de sucesso, aquele pessoal que sempre tem um resultado excelente? São as pessoas que tendem a sair da zona de conforto sempre, né? Então esses são os franqueados acima da média. Nós temos franqueados mais ou menos, temos franqueados bons e temos franqueados fora do normal, né? Esses fora do normal nós temos na nossa rede em torno de 12 a 13 franqueados, é uma grande porcentagem no número de franquias que a gente tem, mas o perfil deles que coincide é aquele perfil da inquietude, é o cara que chegou num patamar, ele já quer atingir o próximo, e ele é o cara que enche o saco da gente, fala, eu quero coisa nova, me traz coisa nova que eu quero aplicar. Isso deixa a gente muito contente e faz com que a franqueadora sempre procure novos caminhos para satisfazer a fome desse franqueado. Olha que interessante que você está falando, que serve para todas as franquias. Quer dizer, é uma pessoa que está sempre buscando melhorar, inovar e não está satisfeito com o resultado que tem. É isso, essa busca constante de fazer alguma coisa melhor. Sim, muitas vezes ele está satisfeito, está super satisfeito, mas ele fala, Fernando, agora que eu ganho 20, eu quero ganhar 40. A hora que eu ganho 40, eu quero ganhar 80. E assim por diante, né? Então, esse perfil e essa qualidade desse franqueado aí é o que faz ele crescer cada vez mais, né? Muitas vezes a gente tem que até segurar um pouquinho pela qualidade do tratamento, né? Então,
Você imagina hoje você atender, nós temos uma unidade nossa própria, nós temos 7 mil atendimentos de ortodontia por mês. Então imagina se a gente colocar 15 mil tratamentos em 2 meses, a gente não vai conseguir assimilar isso aí. Então muitas vezes alguns franqueados a gente segura a corda um pouquinho para que ele trabalhe dentro do modelo de negócio, dentro do plano de negócio, para ter, além de uma boa rentabilidade, uma qualidade do serviço odontológico propriamente dito. Tudo bem. Fernando, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, uma entrevista muito especial, e eu queria que você, olhando para aquela câmera, uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, falando para mais de 15 mil pessoas, respondesse: por que adquirir uma franquia Orthodontic Center? Bom, primeiro, quem adquire uma franquia tem que pensar que vai trabalhar com gestão de um negócio, seja ela uma franquia de sanduíche, seja ela uma franquia de odontologia. O que nós temos que analisar são os números. E os nossos números, não em cima de um plano de negócio, mas em cima do que já acontece com os franqueados antigos, atrai muita gente para o nosso negócio, né? Hoje estão entrando alguns investidores, nós vamos entrar no mercado paulista também, né? E fica o convite para quem queira conhecer um pouco mais do nosso negócio, que visite, veja no Google, veja no YouTube, tem algumas outras entrevistas da Orthodontic Center também. Puxa o Orthodontic Center, vai conhecer um pouco mais do nosso negócio e vai ver que a rentabilidade... Opa, Fernando, para quem é esse negócio? Para quem quer ganhar de 20 a 100 mil reais líquido por mês. Esse é um negócio bom. Agora, quem quer ganhar a menos do que isso, não entre na nossa rede, que nós não vamos querer. E quem quer ganhar um pouco a mais do que isso, vai ter que ser esses franqueados acima do normal. Dá para fazer esse modelo também. Quem quer entrar em contato, como pode estar fazendo? ortodonticcenter.com.br ou franquia@ortodonticcenter.com.br. Bom, Fernando, eu quero agradecer essa entrevista, uma entrevista muito didática, muito interessante. É uma oportunidade de negócio bastante interessante. Uma curiosidade, algum tempo atrás o Lula lançou uma campanha aí que dava uma escova de dente e uma pasta. O brasileiro, ele está sorrindo bem hoje ou não? Não, ainda continuamos ser o país dos desdentados fora do Brasil. E esse é um rótulo que deixa a gente, como do setor odontológico, muito triste. Se a gente depender do Estado hoje para a odontologia, nós estamos perdidos. Então, vai ser iniciativa privada que vai tocar uma boa saúde bucal aí para a população brasileira. Infelizmente, esses 95% da população que não procuram espontaneamente, com certeza estão perdendo os dentes em casa, sem visitar frequentemente o dentista. Então, a população que não vai ao dentista, comecem a procurar as clínicas ortodônticas. Tá certo. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista, muito especial. Você deu dicas até aí dos franqueados de sucesso. Espero ter você em outros programas. Maravilha, agradeço a oportunidade e obrigado, Zabal. Obrigado. Pessoal, fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar com a Era, uma consultoria na área de redução de custo. Até daqui a pouquinho.